Olá, ouvintes do Jogo da Velha. Está começando mais um episódio da nova temporada. Se quiser saber mais sobre arte, acesse. Acesse nosso TikTok, @pint.arte. Bom, o tema de hoje é estetização da política versus politização da arte. Mas o que é isso? A estetização da política foi uma ideia cunhada pela primeira vez por Walter Benjamin, em 1936, em seu livro A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, como ingrediente-chave para os regimes fascistas. Segundo o filósofo, o fascismo tende a uma estetização da política, no sentido de um espetáculo em que permite às massas se expressarem sem ver seus direitos reconhecidos e sem afetar as relações de propriedade que as massas proletárias pretendem eliminar. Além disso, segundo o autor, o fascismo tenta organizar as massas recentemente proletarizadas sem afetar a estrutura de propriedade que as massas se esforçam para eliminar. O fascismo vê sua salvação em dar a essas massas não seu direito, mas uma chance de se expressar. As massas têm o direito de mudar as relações de propriedade. O fascismo procura dar-lhes uma expressão enquanto preserva a propriedade. E a reação a isso foi a politização da arte, que ocorre quando a arte, mesmo no cenário capitalista e da reprodutibilidade, permite reflexão, engajamento político e o combate contra a ignorância no âmbito político, econômico e social. O cinema alternativo é um exemplo observado por Benjamin, já que ele é acessível às massas e, ao mesmo tempo, usa as mesmas técnicas de produção que poderiam alienar o homem. Além disso, a politização da arte faz com que a arte produza em nós pensamentos, reflexões, ou, como o filósofo diria, imagens de pensamento que criam choques e rupturas e análises críticas sobre o mundo que nos rodeia. E aí, Marina, o que você acha sobre isso? Bem, eu acho um tema bem interessante, principalmente porque dá para encontrar vários exemplos contemporâneos e também no passado disso, da arte sendo usada só como da arte não sendo valorizada pela sua expressão crítica, mas sim como um símbolo para um movimento fascista ou conservador. Quando eu estava estudando para esse podcast, eu encontrei que a maioria dos artigos eles mostram exemplos da época do Walter Benjamin, que é da época da ascensão do fascismo. E também eles usavam muito como exemplo o Manifesto Futurista, que teve que agora não lembro quem tinha escrito, mas ele foi uma coisa que muito forte e que, além disso, glorificava a guerra. Também com essa coisa da estetização da política, muitas vezes também acontecia a estetização da guerra, que tipo de eu estar lendo um artigo e estar falando sobre um dos parentes do Mussolini era o marido da filha, falando, comparando quando teve uma explosão na Etiópia que os italianos fizeram de propósito, ele comparou os etíopes voando com flores desabrochando. É uma coisa que beira completamente ao sadismo. Mas essa é uma das partes da politização da arte, que é um conceito muito complexo. Então, eu também estava vendo essas coisas sobre o nazismo. É interessante ver sobre como eles promoviam, a intenção deles era promover uma arte sem uma crítica. E tudo que não tinha isso, por exemplo, em 1930, 40, tinha movimentos de arte muito interessantes, muito inovadores. Só que com essa onda de fascismo, foram rotulados como arte degenerada, porque não seguiam o padrão estético naturalismo, que era o que esse fascismo elevava. Por exemplo, é muito interessante essa coisa também até do Mussolini, que como ele romantizava e me colocava no pedestal essa cultura greco-romana, essa coisa de renascentismo, porque, assim, além de ser um exemplo muito bom de, branquitude,
também uma coisa que é uma arte que não oferece muito uma crítica. E sim, o renascentismo tinha críticas na época, e é meio que contra essa coisa dessa coisa da religião, de Deus acima do homem, mas nesse contexto de assim, 1940, e hoje em dia perdeu-se um pouco dessa crítica, porque não está inserida nesse contexto histórico. Então virou mais um exemplo de branquitude. E é interessante ver isso, porque tipo, as estátuas gregas brancas é um símbolo muito bom. E é muito interessante ver isso, porque recentemente descobriram que as estátuas gregas, na verdade, não eram tipo mármore branco naquela época. Elas eram pintadas em cores coloridas. E quando você vê as fotos, é uma coisa que rompe muito com as expectativas, todo essa imagem da Grécia que foi construído, porque é uma coisa muito colorida, muito assim diferente do que você acha. Mas é interessante essa exaltação da arte neoclássica, de movimentos assim. Sim, e além disso, a coisa da branquitude é que essas pessoas que hoje em dia, nessa época, não conseguem enxergar que, por exemplo, o nosso conceito de branquitude e negritude é um conceito moderno. E naquela época não existia esse conceito. E aí você tentar classificar essas pessoas como sendo brancas ou negras, essa coisa tipo binária, é impossível, porque elas não correspondem com esse padrão. Isso acontece muito com a questão do Egito Antigo. Sim, eu ia falar disso. Tipo, porque tentam classificar um período de mais de 2.000 anos entre, eles eram brancos, eles eram negros. Só que, tipo, não é nenhum nem outro. Por exemplo, você falar que, tipo, a Cleópatra era negra, não é verdade, porque, tipo, ela era ptolomaica. Não é tipo, não, mas isso ao longo das gerações muda. Assim, é um pouco difícil de mudar enquanto só tem casamento entre irmãos, sabe? E também o que você estava, só terminar aqui, você estava falando de movimentos tipo, de arte revolucionária, me lembrou da República de Weimar, na Alemanha, que foi no começo do século XX até que acabou em 1933, que foi bem no começo dessa época do fascismo e do nazismo, que era, tipo, super moderno e tal, que era, assim, que era bem o oposto do que esses caras pregavam, e aí acabou que foi sucumbida por N motivos. Sim, eu ia falar sobre coisas que você falou sobre os egípcios, que é muito interessante, que tem até figuras em livros de história americanos de faraós, só que com um rosto americano, assim, de um homem branco estereotipado americano, que é incrível que parece que para as pessoas valorizarem os egípcios como uma sociedade, tipo, os antigos egípcios, eles têm que caracterizar eles como brancos. Porque senão eles voltam nessa coisa, negros, aí cai de novo nas coisas da arte popular, disso aí, que nem a gente falou no nosso outro podcast, que não é valorizado, que não é visto como algo superior e grandioso. Mas aí a gente fugiu um pouco do tema dessa vez, foi interessante. Sim, vamos voltar. Agora vamos falar de estetização da política. Sim, então, uma coisa muito interessante de, tipo, agora, para exemplos contemporâneos de estetização da política, dá para ver vários hoje em dia. Porque o nosso governo, ele não já falou várias vezes explicitamente que não valoriza a arte produzida no Brasil. Seja por dissolver o Ministério da Cultura ou por cortar a verba da parte da arte. E também de promover meio que um linchamento de artistas que promove uma crítica e uma reflexão sobre o que está acontecendo no mundo e com ideias progressistas. Por exemplo, meu Deus, esqueci o nome dele, qual que era? O secretário especial da Secretário da Cidadania. da Cidadania. Então, espero que eu vou pesquisar o nome dele. Eu também estava, tipo, como você vai pesquisando, eu estava lembrando
também, que por mais que tenha pessoas que falam, não, esse governo não é fascista. Mas quando você começa a somar, sabe, 2 mais 2, você começa, tipo, a pesquisar, tá, quais são as características do fascismo? Quais são as características do fascismo no século XXI? Tudo começa a bater numa coisa que, assim, é um nível que é extremamente assustador. Porque a gente acaba não dando conta, porque a gente acaba... Para você perceber essas coisas, você precisa se afastar, porque a gente acaba ficando muito envolvido e acaba não percebendo. Mas quando você, tipo assim, para e analisa a situação, você, tipo, tem um governo com fortes características fascistas e autoritárias. E é uma coisa que não valoriza a nossa cultura, só que, sim, não é uma coisa de, valorizar o cabelo. Eles fazem uma coisa que é tão brega, assim, é tão brega, que é, tipo, Sim. é uma coisa tão horrorosa que, assim, é literalmente a casa do Gustavo Lima, entendeu? É Aquela arte casa kit, mansão né? brega, imensa, com, por algum motivo, colunas gregas. Sim, Isso, então agora eu sabe? encontrei a citação dele, que é do Roberto Alvim, foi na conferência da Unesco em Paris, em 2019, e enquanto outros ministros da cultura estavam falando sobre como incentivar a arte, ele chegou falando sobre como a arte é meio que uma degeneração da arte no Brasil e como é controlada por uma esquerda que manipula a visão, que é assim, foi orquestrado por forças tirânicas que queriam silenciar. E é interessante ver que com essa coisa de visão fascista sobre a arte, geralmente tem uma coisa de colocar nós contra eles. De não fazer uma coisa específica, nunca é específica, é sempre uma coisa amorfa. Tem Que você inimigo coloca, comum. você projeta uma imagem sobre isso. Sim, e sempre tem Aí, estado de guerra. sim. Aí ele também falou que o que eles querem incentivar é a arte conservadora, nos referirmos ao conhecimento e ao apreço pelos clássicos. E isso cai naquela coisa que a gente está falando do kit, dessa meio que apropriação da... Não apropriação, mas pegar essa É arte apropriação. neoclássica. O termo é esse mesmo, é apropriação. Da arte neoclássica, que tem toda essa coisa de ser a beleza, né? Tentar imitar a coisa greco-romana e colocar hoje pro contemporâneo. Só que acaba, que nem você falou assim, de um jeito brega, o que vira a estética kit, que é... O Walter Benjamin mesmo falou sobre isso, que é uma coisa meio que um falso. É uma coisa tão brega que, tipo, ele tenta ser profundo, ele tenta promover uma reflexão, tenta fazer o consumidor se sentir, sabe, erudito, só que quando na verdade não é isso. É meio que uma só reprodução barata do que realmente era arte. Ele perde o que o Walter Benjamin ele fala de aura, da aura da obra de arte, porque na época de reprodutibilidade técnica, a aura, que tipo, é o espírito da obra de arte, ela acaba sendo perdida. Então, ela acaba virando só mais uma mercadoria. O que o Marx fala, o Karl Marx fala também da fetichização da mercadoria. Porque, por exemplo, a pop art com o Andy Warhol virou basicamente um objeto de consumo, que era justamente a crítica do pop art. E as pessoas começaram a comprar que nem loucas, não muitas vezes porque elas achavam bonito, mas porque tinha um status, tinha uma fetichização atrelada à mercadoria. E também uma coisa que agora eu lembrei de exemplos antigos de a coisa da estetização da política estava relacionado com uma mitologia, que até ainda tem hoje em dia com a retórica do governo de ter essa mitologia, de ter essas ideias estapafúrdias de que a ditadura foi uma coisa boa e tudo mais. E eles ainda mantêm a ideia de ter o inimigo comum do povo e de que eles querem da ideia de comunistas que comem criancinhas.
Então, é o que o Walter Benjamin fala lá sobre a razão instrumental e razão reflexiva, que a arte, que a politização da arte, que é o contrário da estetização da política, que é o que promove o pensamento, cai dentro da razão reflexiva, ou seja, ele pensa no passado, ele leva em conta o contexto e tudo isso, e pensa, enquanto isso, o outro não, o outro é meio que uma coisa muito mais reacionária. E na coisa do kit, é bem o que você disse sobre a industrialização e cultura de massa, que tem essa coisa de, complacência, de supressão. Porque a arte não está desafiando algo que está em poder. É meio que só uma estética aplicada a algo. Não tem uma crítica por trás. Mas Sim, e aí isso também me lembra que muitos conservadores podem já dizer, mas vocês querem politizar uma coisa que não é política. Que é uma tremenda mentira, porque a arte sempre teve um caráter político. Só eles não estudaram o suficiente, porque provavelmente estavam dormindo na aula. Apesar de que teve caráter político. E uma coisa também que eu estava estudando, que o Walter Benjamin compara muito, ele associa muito a politização da arte com a União Soviética. Só que lendo outros artigos, na União Soviética também teve estetização da política. Então, acho Não é importante uma coisa, também. tipo, pode falar. Não, acho também importante falar que não é só movimentos de direita que faz estetização. Estetização da política, que tem, sim, movimentos de esquerda que fazem isso. Aí a gente pode entrar em exemplos daqui a pouco. Quando teve a eleição do Bolsonaro, teve aquele movimento Ele Não, só que ele fugiu tanto que ele virou uma mercadoria. Porque ele não promovia, porque ele literalmente não promovia nenhuma mudança, era só tipo assim, ele não. E aí acabava que virou uma mercadoria, não teve nenhuma quebra de significado. Foi literalmente uma coisa que o capitalismo se apropriou e gerou capital. E também agora, eu lembrei de outra coisa, falando, né, em TikTok, essas coisas, tem um movimento muito forte nos Estados Unidos do ACAB, que é All Cops Are Bastards, que traduzindo em português seria Todos os policiais são desgraçados. Né? E aí, ao invés de, tipo, aí a nossa geração, a nossa geração Z, se apropriou isso usando personagens como a Hello Kitty, aí virou Hello Kitty ACAB, só que, ok, uma ideia legal. Só que é a mesma coisa com ele não. Ele não promove nenhuma mudança. Ele acaba porque a Hello Kitty, por mais que ela seja super fofinha, ela é uma mercadoria. E também usa moranguinho. E eu até por experiência própria, minha foto de perfil no TikTok era da Moranguinho e Tem. Mas eu mudei depois. Porque depois eu percebi isso, sabe? Porque acaba que não tem uma mudança. É só aquela coisa de, eu lacrei. Só que acaba que você corrobora, você não traz nenhuma mudança, você não traz nenhuma revolução, tipo, nenhum prático revolucionário. E acaba que só fica naquilo mesmo. Que foi Sim, é que eu acho que, tipo, nossa geração, a gente foi criado com essa cultura da internet. Então, é muito, assim, uma coisa do visual. Então, tem toda essa valorização, por exemplo, muito evidente na internet, a valorização de aesthetics, de estéticas para aplicar na vida e categorizar, tipo, essa estética é acadêmica, essa estética é dos anos 2000. Então, quando surgiu essa coisa da possível revolução do Black Lives Matter, eu sinto que pessoas pularam nisso para criar uma estética. O problema é que, geralmente, isso você está retirando esse ACAB, que vem de um contexto. Sim, você está tirando ele do sentido original. O sentido original do Black Lives Matter era para falar sobre o sofrimento e também o completo descaso com a vida das pessoas negras e a indiferença que os Estados Unidos e também o mundo possui por eles. E o All Cops Are Bad não é só todos são ruins. Tem uma crítica por trás, tem uma coisa falar sobre o sistêmico. Sim, é que como o BLM ele foi esvaziado, porque ao invés de
só de ainda se manter um movimento antifascista, ele foi exagerado de sentido que acabou virando uma imagem da Hello Kitty. Sim, Entendeu? exatamente como aconteceu aqui no Brasil, em que a bandeira fascista virou assim, antifascista feminista. Aí virou sambista antifascista. Então, a bandeira, que originalmente tinha um significado por trás, as cores tinham um significado por trás, tinha toda uma simbologia por trás sobre o antifascismo, virou uma piada na internet e, portanto, foi meio que desvinculada. Eu sinto que é tipo, mesmo que não seja intencional, por exemplo, Hello Kitty e Cab era meio que, eu sinto que foi um jeito da cultura jovem inserir essa coisa política dentro dos seus padrões estéticos. Só que acabou, não foi intencional isso, mas acabou sim oferecendo tipo, deixando o movimento mais vazio, tipo um ativismo performativo. Tipo, você tem meio que a película do, sabe, do revolucionário, disso aí, só que por trás não tem muita coisa. E até a próxima vírgula. Porque isso a gente bate exatamente na coisa da estetização da política. Porque a estetização da política, ela não promove nenhuma mudança de propriedade. É simplesmente para você ter essa sensação de que você está mudando o mundo. Só que, assim, os sistemas de poder continuam os mesmos. A gente continua num sistema capitalista de exploração. Você vai continuar sendo explorado pelos donos dos meios de produção. Não vai mudar nada, só o seu ego vai ser massageado, achando que você vai estar mudando o mundo. Porque, achar que você é revolucionário. Sim, porque além disso, nós como geração acaba que tem muito uma pressão da gente ter que salvar o mundo, porque muitas gerações literalmente desistem e os boomers continuam no poder e a gente tem que lidar com eles. E aí acaba que a pressão e toda a cultura que a gente foi criado com livros de Harry Potter, Jogos Vorazes, Percy Jackson, nessa coisa do adolescente literalmente salvar o mundo, ou no caso dos Estados Unidos, acaba virando na gente e acaba que fica essa ideia sobe demais na cabeça do jovem, que não tem maturidade suficiente. E é incrível que isso também é uma certa estetização, tipo, porque essa estética do, o jovem combatendo o mal, vira uma coisa assim, e principalmente como eu disse, sobre fazer, tipo, projetar alguma coisa como meio que um perigo, essa coisa de divisas de gerações, sim, existe, tem um pensamento diferente, só que também a gente acaba não vendo a história sobre o que também tá voltando tudo aqui. A gente acaba ignorando a história, porque, sabe, os boomers, essa coisa tinha, tipo, como é que é? E tinha movimentos revolucionários, meu Deus, tinha a coisa dos direitos civis. Eles fizeram tudo, e olha no que eles se tornaram, tá ligado? Malcolm X, Martin Luther King, tem um monte de revolucionário daquela época. E quando você coloca todo mundo como boomer... Sim, quando você coloca todo mundo como, tipo, boomer, ou sei lá, essa coisa, você esquece de pessoas... Cria uma divisa que não é necessariamente o que você está lutando contra, entendeu? Que em vez de você ver essa coisa, luta de classes, a coisa, os meios de produção, desigualdade, meio ambiente, você fica, boomers. É meio que um desvio. Literalmente o que aconteceu no Brasil, porque ficou nessa briga de tipo, o PT é legal, não, o PT é lixo, não, Lula ladrão, e tal, e acaba que virou essa briga de tipo, não, quem é o lado certo, só que assim, os caras continuam no poder até hoje. E aí você vê, tipo, por exemplo, o Democracia em Vertigem, você vê, por exemplo, como de 2013 para cá foi literalmente assim, só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo, só ladeira abaixo. Então, você quer falar? Pode falar. Tá. Não, é que eu ia falar sobre uma coisa que o assunto saiu muito, mas a coisa Hello Kitty e Cab da estética revolucionária é muito engraçado que, usando Black Lives Matter em geral,
que você, tipo, quando você tá comprando um colar que é Hello Kitty Cap, uma camiseta, é assim mesmo? Tipo, você tá realmente sendo revolucionário, questionando o sistema, se você tá meio que contribuindo, você ainda tá nele, entendeu? É a mesma coisa com essa coisa do feminismo liberal, que tem a blusinha da Renner falando, ai, girl boss, usando a Frida Kahlo, andando de bicicleta, eles apropriam da estética do movimento, tiram o significado por trás e colocam. Então, eu acho que acho que em contrapartida tem que, tipo, apresentar a politização da arte, porque é incrível que a gente consegue citar 1001 exemplos de estetização da política, mas politização da arte, assim, não é algo tão... Inclusive, pesquisando sobre isso, é muito difícil de você encontrar coisas de politização da arte. O que poderia ser mais próximo são, por exemplo, as charges. Eu acho charge um exemplo muito legal, porque promove, tipo, uma coisa crítica, e é isso mesmo. Por exemplo, também agora eu lembrei dessas... não interferência o nome, mas é de ter, por exemplo, obras de arte na rua. Então, ela bem então, por exemplo, a gente arte escreveu urbana. uma redação sobre a catraca, que era uma que apareceu em 2004, apareceu uma catraca no Largo do Arouche como uma intervenção artística, e isso é uma forma de politização da arte. Também eu acho que as obras de arte que tem no Museu de Arte Africana, lá no Parque do Ibirapuera, elas promovem bastante a politização da arte, porque uma coisa que me marcou bastante a última vez que a gente foi com a escola, foi no 8º ano, eu acho, tinha que era um box do banheiro pintado de ouro e com uma havaiana. E eu não tinha entendido o que era aquilo, eu tava tipo, eu não tava entendendo assim. Eu estava bem confusa, não estava entendendo. Aí depois o Edu, nosso professor de história, ele tinha falado que não, que ele tinha... E depois ele me explicou a obra. E uau, isso abriu, tipo, muito o meu mundo. E eu acho que essa é uma característica, tipo, politização da arte. Que você torna uma coisa que, tipo, eu não sei se faz sentido para os nossos ouvintes, mas eu acho que é muito importante, tipo, a arte ter esse caráter, sabe? E é uma coisa que esses conservadores, esses fascistas, eles não gostam porque promove reflexão. E muitas vezes eles não têm capacidade intelectual de entender também. Eles ficam tristes. É que desafia o Status quo. Desafia o status quo, faz uma crítica social e algo que eles não querem muito isso. Eu também, pensando em, tipo, idas para o museu, que foi muito interessante ver, tinha na exposição de histórias feministas, da parte dos artistas depois dos anos 2000, que era... só para explicar para quem não sabe, essa foi uma exposição que eu e a Marina, a gente foi ano passado no MASP, que teve sobre histórias feministas, e assim, uma exposição incrível, sério. Eu acho que a gente deve falar isso em algum lugar. Mas, ou se não, a gente vai falar sobre isso no... Não, mentira, a gente vai falar sobre isso sim. Deve estar postado um texto sobre a Mulheres na Arte. Então, deem uma olhada no nosso blog, ok? Pode continuar, Marina. Então, das obras, que eu esqueci o nome, acho que o nome é Desenhos, Cartografias, uma coisa assim. Sim. Que era tipo meio que uma coletânea de coisas. Então, primeiro era um gráfico, tipo uma coisa assim, que era uma linha mostrando o trajeto, tipo, até o trabalho da empregada e da patroa. E depois eram umas citações que a artista fez, entrevistas entre essas pessoas, e as citações. E também junto com isso tinha o salário dos dois. E era muito interessante ver isso, porque, tipo, quando você ia, você pensava, mas como é que isso é arte? Tipo, parece mais uma coisa, um gráfico que você viria num livro de geografia. Só que promovia uma reflexão muito forte, você via como a desigualdade é uma coisa tangível.
distante. Você via também essa coisa sistemática e da herança da escravidão que a gente tem da empregada. Tinha um dos homens falando sobre como ainda trabalhava para ele desde pequeno. Basicamente como uma segunda mãe, uma coisa muito interessante de se ver. Tipo, eu acho um exemplo bom de politização da arte, porque ele traz uma reflexão e faz você pensar sobre como a gente vive hoje em dia. E foi muito assim, me impactou muito. Sim, eu lembro também, tinha me impactado bastante. Para quem não sabe, era uma parede branca, e aí tinha os quadros. Sabe quando a gente era pequeno na escola, a gente, por exemplo, a gente pegava o livro de geografia e pegava o papel vegetal e ia contornando. Era mais ou menos isso, o quadro. Só que aí você olha de onde você fica, o que é isso? E aí depois, quando você entende, isso abre muito a sua visão. E essa exposição inteira era assim, principalmente na parte do século na metade do século XX até os dias de hoje, porque tem muito mais essa reflexão, porque também por causa da fotografia, porque antes tinha muita arte, tinha muito caráter de retratar a vida e acabava que não tinha muito espaço para essas atividades mais criativas. Tanto que esse é um dos argumentos dos conservadores que, não, como a arte passou disso para isso? Entendeu? Que isso acontece bastante. É que a arte, ela... No Twitter, de que, tipo, ai, nossa, como assim? Essa passou disso, super realista, para, sei lá, mostrava uma imagem do Van Gogh. E existe uma coisa chamada fotografia. Sim, então que a arte que, tipo, antes a função principal era retratar a realidade, era de ter algo, meio que fixar um momento, só que chegou a fotografia e não tem mais isso, e que nem a gente aprendeu, chegou outros movimentos que viram isso e falaram, então por que a gente não faz uma coisa diferente? E com isso, foram fazendo, tipo, revolucionando a arte, trazendo reflexões, pegando e distorcendo imagens, desconstruindo figuras, tudo isso. E chegou ao que arte é hoje, né? Que umas vezes as pessoas podem achar ridículo, que nem arte conceitual. Que nem arte conceitual, que é uma coisa que parece que é o extremo, que é tipo uma cadeira no meio de uma sala e você aparentemente tem um pensamento por trás. Mas é muito interessante tudo isso. E é para ver como, tipo, a primeira... Como o dadaísmo, que brinca com essa coisa de sentido ao extremo. Exatamente. Mas então... Eu acho que a gente já ficou conversando bastante. Não sei se os ouvintes gostaram, eu acho que sim. Eu acho que sim, foi uma conversa muito produtiva. Obrigada, Marina, por ter vindo. Obrigada a você. E aí vamos encerrando. Nós vamos deixar as fontes de pesquisa que nós estudamos para esse podcast no post no blog. Então, se vocês ficarem interessados, podem dar uma olhada. A maioria é em inglês, mas dá para traduzir no Google Chrome, então dá tudo certo. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. E nós vamos indo. Tchau, tchau! Tchau, tchau.